Eu não falo isso simplesmente para gerar um peso de emoção, mas há uma glória de Deus manifesta aqui nesse lugar. Essa glória ela é perceptível. Agora sabe por que a glória de Deus está aqui? Porque nós levantamos um altar de adoração ao Senhor. Nós sabemos que Deus manifesta em altar, mas não em altar vazio, em altar onde há sacrifício. Eu tenho certeza que alguns adentraram por aquela porta nessa noite, e de repente você está dando para Deus aqui um sacrifício de louvor. De repente na história da sua vida tem algumas coisas que estão dando errado. Talvez você entrou aqui trazendo uma enfermidade no seu corpo. Talvez você entrou aqui, mas só você sabe o problema que você deixou lá dentro da tua casa. É com aquele seu filho, é com aquele pai, é aquela palavra do médico, é aquele laudo da medicina. Mas a minha maior alegria ao ocupar essa tribuna nessa noite é dizer para você que a última palavra, ela não sai da boca do homem. A última palavra não é palavra de morte, mas a última palavra é: por que procurar entre os mortos aquele que vive? Aquele que vive, aquele que vive. Ele vive, ele reina e ele está aqui nessa noite. Santo, santo. Aleluia. Aleluia. Podemos assentar só um instante. Louvado seja o Senhor. Irmãos, que alegria. Eu me sinto honrado de estar aqui nessa noite. Viu, pastor Carlos, pastor Aldo? E quero aproveitar aqui, antes de eu pregar, eu fui convidado há mais ou menos uns 2 anos, um ano e meio, para estar pregando aqui, e eu não vim. O pastor Aldo me convidou, surgiu alguns problemas e eu não vim. Eu queria pedir perdão. Cadê o pastor? Viu, pastor? Lembra daquela vez que o senhor me convidou? Eu não vim. Queria que o senhor me perdoasse. Que a igreja perdoasse. Não foi possível vir. E eu sei que quando a gente é convidado, sempre gera uma expectativa. Não no homem, acima de tudo no Senhor. Mas na hora que eu peguei o microfone aqui, eu lembrei disso. Então eu quero que vocês me perdoem em nome de Jesus. Não foi desfeito. É sempre uma honra poder estar aqui nesse lugar, nessa casa. Conheço o pastor Aldo, toda a sua equipe, pastor Carlos, conheço essa igreja. E a gente sabe que a glória de Deus tem sido derramada nesse lugar de uma forma abundante. Nós sabemos que a boa mão do Senhor tem operado aqui nesse lugar. Eu sempre digo aquilo que a palavra de Deus diz: a porta que Deus abre, homem nenhum pode fechar, nada pode parar. Quando Satanás ele traça uma estratégia, e quando aparentemente parece que as coisas, os ventos estão sendo contrários, é justamente na hora que a luta está mais intensa. Pode ter certeza de uma coisa: Deus já gerou lá do outro lado, ou bem próximo de você, Ele já preparou a provisão para a sua vida. Então eu profetizo em nome de Jesus que essa igreja aqui, esse ministério, o que tem sido derramado nesse lugar aqui, essa água aqui é limpa, ela é cristalina, e a unção de Deus nesse lugar é real. E a fidelidade de Deus vai continuar levando, viu, pastor Aldo, viu, igreja? A fidelidade de Deus vai levar a vida de vocês muito mais além do que aquilo que vocês imaginam. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nessa noite nós fomos convidados para estar ministrando a palavra de Deus e orando para que o Senhor venha curar, libertar, quebrar cadeias, quebrar maldições. Quantos nessa noite estão aqui: pastor, eu preciso de um milagre urgente da parte do Senhor? Levanta a mão. Quantos que adentraram por aquela porta hoje carregando uma enfermidade no corpo? Levanta a sua mão. Quantos que estão aqui e parece que tem uma maldição que está permeando a sua vida, que está te perseguindo? Levanta a mão. Então tá. Nós vamos primeiro pregar uma palavra objetiva, por causa do nosso tempo. Depois da pregação da palavra, aí nós vamos orar para Deus operar milagre. Amém, meus irmãos?
Amém? Irmãos, abra a sua Bíblia lá no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 10. Profeta Isaías, capítulo 53, versículo de número 10. Todos encontraram? Se você pudesse colocar de pé, por gentileza. Profeta Isaías, o profeta messiânico. Esse profeta que 700 anos antes da manifestação do Cristo, ele já profetizava sobre Jesus. Isaías 53, 10, todos estão lá comigo? Todavia, o Senhor agradou moê-lo. Vou repetir. Todavia, o Senhor, o Deus Pai, agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bem e o prazer do Senhor prosperará na sua mão. Podeis acertar aí. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, igreja do Deus vivo, quando eu fiz essa última pergunta para você agora, quem está aqui nessa noite? E você percebe que tem uma maldição permeando, querendo envolvê-lo, até envolver a sua vida. Eu fiz essa pergunta, mas ao mesmo tempo, dentro de mim, um desejo ardente de pregar para você e mostrar que o escrito de dívida contra a sua vida, a maldição que está tentando entrar, se entrou, o Senhor já fez uma provisão, quebrando essa maldição lá na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Glória a Deus. Por que é que as maldições vêm sobre a vida do homem? Por que é que o mal entra ou tenta entrar até na vida de um crente, de alguém lavado e remido no sangue do Cordeiro? A Bíblia diz que o povo perece porque lhe falta conhecimento. O Senhor Jesus diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu quero nessa noite chamar a sua atenção e fazer para você um convite. Vamos juntos comigo lá no dia da criação, quando a Bíblia diz que o Senhor Deus, Ele havia criado todas as coisas perfeitas. A Bíblia nos mostra que Deus, Ele tinha os seres angelicais. Havia uma harmonia, porque o nosso Deus é Deus de planos, de princípios e de propósito. Então veja bem, aonde Deus está, a abundância de vida. Mas a Bíblia, meu irmão, diz que Deus precisava criar algo que fosse a primazia da sua criação. E o Senhor Deus entendeu, e Ele criou o homem para o louvor da sua glória. Aleluia. A Bíblia diz lá em Gênesis: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então Deus havia criado o homem. Deus colocou o homem no jardim chamado Éden, um lugar perfeito, um lugar de harmonia. Deus criou ali Adão, automaticamente tirou da costela de Adão Eva. Havia uma harmonia ali no Éden. Vejam vocês que a Bíblia diz que todo final da tarde o Senhor descia lá naquele jardim para ter uma coinonia, uma comunhão íntima entre ele, Adão e Eva. Porque Deus se agrada em ter comunhão com o homem. Porque Deus se agrada a Deus, o coração dele é suprido, porque nós somos criados para o louvor da glória do Senhor. Havia uma harmonia, havia uma perfeição, havia santidade, havia coinonia. Mas a Bíblia diz, eu vou correr um pouco, que Deus estabeleceu princípios lá no jardim do Éden. Irmão, princípios existem para ser respeitados. Princípios existem para trazer harmonia. Princípios existem para trazer equilíbrio. Quando um princípio ele é quebrado, fatalmente vai vir um resultado. Toda ação gera uma reação. É uma lei da física. Então, no dia que Deus ele havia estabelecido o princípio de que Adão poderia comer de toda a árvore do jardim, com exceção da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. E nós sabemos, e você conhece muito bem a história, que Satanás, ele incorporou uma serpente, desceu lá no Éden, e ele atuou em áreas de fragilidade de Eva, procurou Eva porque Satanás queria pegar Adão através de Eva. Então Satanás instigou e sugestionou